Oi, aleluia, bom dia, graça e paz. Já recebemos uma palavra poderosa já, né? De dízimos e ofertas. E queria compartilhar algo com você também nessa manhã, para edificar a sua vida. Queria continuar falando mais um pouquinho nessa manhã sobre edificar pessoas. Mas vamos orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse culto, Valores da Visão, por essa manhã extraordinária que o Senhor separou para nós. Eu creio que existe sempre uma porção nova disponível para nós, mas é necessário também que tenha uma expectativa da mesma proporção nos nossos corações. Por isso eu declaro, Pai, cada um de nós aqui com sede e fome, Pai, pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Eu creio, Senhor, a Sua Palavra alcançando diretamente os nossos corações e ela cumprindo o propósito destinado, Pai. Não é uma manhã natural, é uma manhã sobrenatural, Pai. Porque é assim que a Tua Palavra se manifesta sobre as nossas vidas, para que o sobrenatural se manifeste, Pai. Por isso eu creio, Pai, tudo aquilo que precisa ser alinhado, tudo aquilo que precisa ser acertado, tudo aquilo que precisa ser edificado, Pai, este é o meu dia, essa é a manhã que o Senhor fez para nós, esse é o dia que o Senhor fez para a gente se alegrar, se regozijar, desfrutar da presença e da manifestação do Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Por isso eu te agradeço, Pai, pela liberdade do Teu Espírito Santo aqui no nosso meio, Pai, sondando os nossos corações, alinhando os propósitos, os pensamentos, Pai, que a gente faça de fato os Seus pensamentos, os nossos pensamentos, Pai. Uma manhã de renovação de mente e de alinhamento com a Tua Palavra, para vivermos, Pai, o mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tem mais do Senhor para a sua vida, irmãos. Hoje é uma manhã extraordinária que Deus fez para você se alegrar. Amém? Eu queria que você fosse comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Deixa eu abrir aqui. O apóstolo Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, e partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. No último dia 12, eu ministrei também sobre edificar pessoas, e o tema da mensagem era entrega. E eu iniciei também com outro texto a respeito da ceia do Senhor, lá em Mateus 26, 26, que fala de fato da maior entrega de todos os tempos que já existiu, e que sempre vai ser a maior referência para nós de entrega de todos os tempos, que é a vida do Senhor para a edificação da nossa vida e do corpo de Cristo, né? Falamos também que existe uma orientação da parte de sermos imitadores dele, né? Ao qual a gente exercer essa questão do pastoreio mútuo na intencionalidade de estarmos sempre atentos com o corpo de Cristo, né? Porque de fato, se existe alguma parte do nosso corpo que está lesionada ou que está machucada, todo o nosso corpo ele vai sofrer, não é assim? E assim também deve ser no corpo de Cristo. Se existe alguém entre nós que está passando por alguma adversidade, alguma situação, é necessário que a gente também cuide dessa pessoa. Amém? Aleluia. Vimos também que existia um propósito maior nessa entrega de Jesus, né? Existia um motivo extraordinário nessa entrega.
que de fato era a edificação da minha e da sua vida. Vimos também que não houve meia entrega, ou seja, quando Jesus viu que era necessário, ele foi lá e fez acontecer. E de igual forma, não possa haver entre nós um meio cuidado uns com os outros, uma meia atenção uns com os outros. Precisamos estar atentos e unidos como um corpo é, né, para que ele funcione perfeitamente, de uma forma plena. E aí nós concluímos lá em Gálatas, ao qual cita que a lei de Cristo, que a gente não pode se sentir importante demais ao ponto da gente não querer se entregar uns pelos outros. Porque quando a gente se sente importante demais para se atentar com a vida um dos outros, a gente está enganando a nós mesmos. E eu gostaria de falar, se assim poderíamos citar, como se fosse uma continuação daquilo que nós falamos no dia 12. Vou falar novamente sobre edificar pessoas. Eu fiz questão novamente de iniciar com outro versículo falando a respeito da ceia do Senhor, porque de fato Jesus é a maior referência que nós temos de entrega e sempre vai ser, irmãos. Jesus é aquele que edificou a nossa vida, é aquele que edificou a sua vida e é aquele que sempre vai edificar o corpo de Cristo. Mas eu quero fazer uma pergunta para você agora, para a gente começar. Naquele momento a gente se atentou com o corpo em si, uns com os outros, com a vida das pessoas, né? Esse foi o tema principal, o foco da mensagem. Mas eu queria perguntar, e a sua vida? Como está a sua vida? Sua vida, ela está sendo edificada? E eu queria que nessa manhã a gente se atentasse um pouquinho mais com a gente mesmo. Você edificando a sua própria vida. É interessante que o apóstolo Paulo começa falando: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Segundo os historiadores, né, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, os evangelhos eles ainda não tinham sido escritos. Então, essa citação em 1 Coríntios 11, 23, é a mais antiga citação escrita da ceia do Senhor. Então, se o apóstolo Paulo não tinha os manuscritos do evangelho para ter como referência ou como estudo, né, sobre a instituição da ceia do Senhor, ele deixa claro como que esse conhecimento chegou até ele. Eu recebi do Senhor. Sabe? O que eu gostaria de falar inicialmente para nós nessa manhã é que a gente de fato só vai entregar aquilo que a gente recebe. De fato eu só vou conseguir edificar a vida de alguém se a minha vida estiver edificada. De fato eu só vou conseguir cuidar de alguém se a minha vida estiver sendo cuidada. Só edifica a vida de alguém quem tem a sua vida edificada. Você só entrega daquilo que você tem. Certa vez, recentemente inclusive, um amigo meu me procurou, um amigo meu de infância, ele não é cristão, e ele estava passando por algumas adversidades no seu casamento. E aí, nós saímos, marcamos de sair para conversar um pouco, somente eu e ele. E aí, ficamos ali um longo período conversando. E aí, ele expondo as dificuldades, expondo todas as tentativas que ele já fez. Ele procurou conselho com outros amigos que também não são da igreja. E os amigos não deram, né, o suporte que ele estava precisando naquele momento. E aí ele procurou uma outra pessoa, uma outra amiga nossa em comum, que também não é cristã, e que também não é casada, e que deu conselhos para ele consertar o casamento dele. Imagina qual foi o resultado. Uma pessoa que está com problemas no casamento, procurando soluções com uma pessoa que nunca foi casada. E aí, a gente também não pode cair no engano de querer aprender a construir algo com alguém que nunca construiu nada.
Oi, aleluia. Sabe, um dos cuidados que a gente deve ter é de querer ajudar as pessoas a querer construir alguma coisa ou a cuidar da sua própria vida, sendo que a gente não tem cuidado da nossa. Mas outro também cuidado que a gente precisa ter é no sentido da gente ter referências ou influências de pessoas que nunca construíram nada e que estão tentando influenciar a gente a construir alguma coisa. É a mesma coisa que você pedir orientação sobre investimentos com uma pessoa que está no SPC. Não faz sentido, não é assim? Você pedir orientação para uma pessoa no seu casamento com uma pessoa que nunca passou por aquilo. E nós temos um professor de família cristã aqui que sabiamente pode nos instruir ainda mais sobre isso. Mas vai lá comigo em Mateus 7. Vamos ver o que Jesus fala sobre edificação. Mateus 7, 24. Um texto muito conhecido por todos nós. Mateus 7, 24, Jesus diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica novamente, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, bateram com força contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E aqui é muito claro, é muito notório para nós de que a casa representa a nossa vida. Aquele que ouve a palavra é considerado aquela pessoa que é prudente, aquele que ouve e aquele que pratica. Sabe, a diferença não está em ouvir a palavra, está em ouvir e praticar a palavra. Porque aquele que ouve e não pratica é aquele que está fundamentando a sua vida em coisas vulneráveis, em coisas que de fato não vão te dar sustentação diante das adversidades. Mas se a gente ouvir e praticar, nós vamos permanecer de pé. Ambas encontram com a tempestade. Ambas as pessoas, aqueles que edificam a sua vida em bases sólidas ou em bases vulneráveis. Ambas, em algum momento da sua jornada, vão se deparar com a tempestade. Ambas vão se deparar em algum momento com as chuvas, com as enchentes, com os ventos. Mas, se estivermos com a nossa vida edificada, se estivermos sendo diligentes no ouvir e no praticar, é simples, irmãos. Sabe, mas muitas das vezes a gente negligencia aquilo que é básico e aquilo que é simples, e aquilo que é de tão fácil acesso para nós, porque está sempre disponível. Talvez uma das causas da gente negligenciar alguns princípios básicos é por eles serem básicos. Mas são os básicos que sustentam. As tempestades podem até tocar você. As enchentes podem até tentar te engolir. Você pode até sentir a força dos ventos e várias coisas vão bater e vão tentar bater novamente. Mas você não vai. Você não vai ser abalado. Agora, não ser abalado não significa que você não será tocado. Existem alguns princípios básicos em nossa caminhada cristã, na nossa jornada, que eles não podem ser negligenciados. E o ouvir e o praticar a palavra é um deles, e a gente não vai cansar de falar nisso. Ontem eu ministrei no culto de jovens e eu citei uma frase que eu li essa semana que eu achei muito interessante. Assim como a gente
penteia os nossos cabelos para que ele fique arrumado todos os dias, a gente precisa renovar os nossos pensamentos para que a nossa vida fique arrumada todos os dias. Esse texto está lá naquele livro, Uma Mente Moderada e Disciplinada. Disciplinada e moderada, se eu não me engano. Moderada e disciplinada. Sabe? O verso 24 deixa muito claro para nós. O que faz de nós pessoas sábias? Ouvir e praticar a palavra. Pode vir qualquer tipo de abalo, se sua vida estiver alicerçada em fundamentos fortes, em alicerces fortes, você não vai ser abalado. O 27 fala que várias coisas vão tentar bater com violência sobre a sua vida. E eu quero deixar mais uma coisa clara para você nessa manhã. O diabo não gosta de você. Ele não está feliz porque você está nos caminhos do Senhor. E tudo que ele vai tentar fazer é falar a sua vida. Toda a força e intensidade que ele tem, ele vai investir para te derrubar e te derrubar com força. Mas eu tenho uma palavra de ânimo para você. A mesma intensidade que ele faz para te derrubar, Deus faz para te levantar. Deus faz para te sustentar. A mesma intensidade que ele põe para poder fazer com que ele esteja certo, Deus também põe na sua vida para afirmar que ele está certo e que eles têm convicção de que você é uma pessoa que nasceu para ser extraordinária. Repita comigo: eu nasci para ser uma pessoa extraordinária. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. E é isso que Deus deixa claro lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8, quando ele fala que a gente não pode cessar de falar daquilo que está escrito na palavra, que a gente não pode deixar de meditar na palavra, que a gente precisa ter cuidado de fazer tudo aquilo segundo aquilo que está na palavra. E dessa forma a nossa vida vai ser bem sucedida. Mas é interessante o que ele fala para Josué no versículo 9. Olha, Josué, já vou te adiantar algumas coisas. Você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Sabe por quê? Porque em algum momento da sua jornada, o diabo vai tentar botar medo e desânimo na sua vida. Fique ciente, irmãos. Em algum momento da sua jornada, o medo e o desânimo vai bater na sua porta. Mas Deus é tão zeloso, Deus ele nos ama tanto, que antes dele expor o problema, ele já disponibiliza a solução. Da mesma intensidade que o diabo vai tentar colocar medo e desânimo na sua mente, eu estou disponibilizando para você força e coragem. Amém, irmãos? Existem dois caminhos, seja do desânimo ou do medo, seja da força ou da coragem. Como que nós vamos acessar isso? Ouvir e praticar a palavra. Tudo que o diabo quer, irmãos, é que a nossa vida seja uma obra abandonada e não uma vida edificada. Não sei se você já teve a oportunidade de construir ou de entrar em uma construção. Eu me lembro quando eu estava fazendo lá a fundação da minha casa, eu só via ferro, concreto, areia, brita, madeira. São coisas básicas, mas são os alicerces que sustentam a minha casa todos os dias, contra a chuva, contra as enchentes, contra o vento, qualquer tipo de coisa que tenta derrubá-la. Muitas das vezes a gente negligencia o arroz e o feijão todos os dias na nossa mesa. Mas são os nutrientes que estão ali, que estão sustentando a sua vida todos os dias. Eu me lembro quando criança, muitas das vezes não tinha dinheiro para carne, e eu negligenciava o arroz e feijão. Mas foram eles que me sustentaram para eu estar aqui hoje na sua frente. São os princípios básicos, irmãos, que vão edificar a nossa vida. E que de fato a gente não pode negligenciar. É importante sim, de fato, a gente cuidar um dos outros.
Mas eu quero te despertar nessa manhã também para que você ame a sua vida. Para que você também tenha cuidado com você, com a sua casa, com a sua família. Porque como vamos cuidar das outras, cuidar da família dos outros, se a nossa família às vezes está se perdendo? E existe algum outro princípio que eu queria, básico, que eu queria compartilhar com você, está lá em Tito, no capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo. O apóstolo Paulo, falando para Tito, ele escreve dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, com o intuito, com a intencionalidade, com o propósito, com a missão de promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. O que fundamenta, irmãos, a nossa esperança de ter uma vida eterna? O que fundamenta de fato que a nossa vida atual será extraordinária e infinitamente melhor na eternidade ao lado do nosso Pai? É a fé e o conhecimento. Outro princípio básico que deve nortear as nossas vidas todos os dias é a fé e o conhecimento de Deus e da Tua Palavra. É o conhecimento de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele deixa claro que a ele foi confiada uma voz, uma mensagem. Sabe, essa voz, essa mensagem que o apóstolo Paulo carregava, ela estava recheada, ela estava repleta de revelação e conhecimento da parte de Deus ao ponto de gerar fé na vida das pessoas. Você sabe que existe uma voz sendo confiada sobre as nossas vidas. Existe uma voz sendo confiada sobre nós, que ela é cheia de conhecimento e revelação da palavra com um intuito, com o propósito de gerar fé e conhecimento na vida das pessoas. Mas ele só conseguiu fazer isso porque ele recebeu primeiro. Sabe, a essência do nosso ministério é libertar o povo das escamas, das cadeias do diabo, pela palavra da fé, com ousadia, com amor. E é interessante que no decorrer desse texto, lá no versículo 5, o apóstolo Paulo deixa claro isso para Tito. Ele está transferindo essas ferramentas para Tito. Que Tito também está sendo carregado dessa mensagem de fé e de conhecimento. E aí ele continua discorrendo nos próximos versículos, falando que Tito também tem o propósito, a missão de gerar novas pessoas. E aí ele vai discorrendo quais são as características dessas pessoas. Olha, Tito, a sua mensagem é cheia de fé e de conhecimento, de revelação e de edificação da vida de pessoas. E você vai levantar novas pessoas com este mesmo nível de fé, de conhecimento e de revelação, e essas pessoas vão gerar outras pessoas, e essas pessoas vão gerar outras pessoas. E essas são as características necessárias, mas ele chega no versículo 9 e ele fala algo primordial que deve ser. Essas pessoas, elas precisam ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Sabe, irmãos, assim como ouvir e praticar a palavra, é necessário que a gente seja cheios de fé e de conhecimento da palavra de Deus. Mas também é necessário, irmãos, que essas coisas, elas só irão vir nas nossas vidas se a gente for apegado fielmente à doutrina de Cristo. Precisamos, irmãos, ser apegado à palavra. Porque isso é que vai gerar fé e conhecimento de Deus nas nossas vidas. E é a fé
que vai nos sustentar diante das adversidades. É a fé que vai que vai fazer com que a gente viva o sobrenatural. É a fé que vai fazer com que coisas sobrenaturais possam ser rompidas na nossa vida. São a fé que é a fé do tipo de Deus de fato, que vai fazer com que a gente trilhe os caminhos de Deus. Por isso, não podemos negligenciar princípios básicos. Ouvir e praticar, ser apegado à palavra, ao ponto de gerar fé e conhecimento de Deus sobre as nossas vidas. Mas também existe algo interessante lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23, Jesus diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, essa a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar dano a si mesmo. De que adianta, irmãos, a gente alcançar toda essa cidade de Juiz de Fora e Zona da Mata Mineira, que isso é uma realidade, nós vamos fazer isso, mas se a gente perder a nós mesmos? De que adianta a gente ganhar milhares de casas, se a gente perder a nossa própria casa? Agora, qual é o princípio para que a gente ganhe todo mundo e para que a gente também não se perca no caminho? Jesus deixa claro. Assim como o batismo é uma confissão pública daquilo que está ocorrendo dentro de nós, não é assim? Quando nós batizamos nas águas, não é uma confissão pública daquilo que está ocorrendo dentro desse novo estilo de vida a qual nós estamos desejosos e nós estamos vivendo. Assim também é tomar a sua cruz. Naquele tempo, quando Jesus foi crucificado, uma pessoa ela era obrigada a carregar a sua cruz pelas ruas. Ela ia trilhando pelas ruas com a sua cruz. E aquilo ali era um ato público de assumir a sua condenação. E a sua sentença de morte. Mas o que Jesus ensina aqui é que o problema não é carregar a cruz. Não é aceitar a cruz. O problema aqui é querer fugir da cruz. Quem quiser salvar a sua vida, e a cruz ela vai se remeter à morte, ou seja, se você quiser salvar a sua vida, se você quiser fugir de negar a si mesmo, se você não quiser assumir publicamente que você morreu para você mesmo, que você nasceu para mim agora, você de fato está perdendo a sua vida. Sabe, irmãos, quando a gente aceita Jesus, a intenção deve ser que a gente morra para nós mesmos e que a gente viva de fato a nova vida que tem nele disponível para nós. Por isso, um dos princípios básicos que vai sustentar a nossa vida é a gente morrer para o velho homem. A gente negar as coisas que de fato declinavam a nossa vida no passado. Agora, se de fato eu aceitar, preciso morrer para aquelas minhas antigas vontades, perdendo aquela minha antiga vida, por causa dele, eu serei salvo. Nós precisamos negar, irmãos, a nossa carne. E nós precisamos viver pelo nosso espírito. E é isso que de fato Jesus deixa aqui como ensinamento para nós.
Nós precisamos edificar a nossa vida todos os dias, irmãos. Nós precisamos edificar a nossa vida todos os dias. Precisamos estar atentos, ser cuidadosos e zelosos no ouvir e praticar a palavra. São coisas simples de fato, mas que não podem ser negligenciadas. São coisas que nós vamos escutar aqui diariamente. Em Atos, no capítulo 20, versículo 24, diz o seguinte: porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. O apóstolo Paulo estava prestes a subir a Jerusalém. Ele sabia que as adversidades que estavam por vir sobre a vida dele. Mas mesmo assim, ele estava disponível a morrer por ele mesmo e para as vontades dele mesmo. Porque ele sabia, irmãos, que a voz dele iria ecoar por séculos e séculos. E a voz dele ecoou sobre as nossas vidas e tem edificado as nossas vidas até os dias atuais. De fato, muitas das vezes, quando a gente se nega a negar a nossa vida, sabe, as nossas vontades, muitas das vezes a gente está com o nosso pensamento centrado no hoje e no agora. Mas existe algo extraordinário no seu futuro também. Nós não podemos ficar pensando somente no hoje, no agora. Ontem eu comentei com os meninos aqui, quantas pessoas poderiam estar presentes naquela galeria da fé? Ali estão de fato representando as pessoas que ouviram e praticaram. Ali estão de fato aquelas pessoas que escutaram algo e se agarraram firmemente ao seu propósito. Ali de fato estão presentes as pessoas que de fato abriram mão da sua velha vida para viver o novo de Deus. Mas já parou para pensar quantas pessoas receberam algo, mas não fizeram nada com aquilo e poderiam estar naquela galeria? Já pensou em quantas pessoas até começaram a caminhar naquilo, mas em algum momento o medo e o desânimo o paralisaram? Sabe, irmãos, a nossa voz vai ecoar por toda essa cidade. A nossa voz está ecoando sobre todo o estado de Minas Gerais. Existe uma voz de revelação da palavra e de conhecimento de Deus, ao ponto de gerar vida e fé por onde ela passar. Mas essa voz, ela está em nós. Mas é necessário ser cuidadoso e zeloso com essa mensagem que a gente carrega. Sabe, nós somos representantes de Cristo nas ruas. Nós estamos falando em nome de alguém nas ruas. É como se Jesus estivesse falando. Por isso nós devemos ser cuidadosos em cuidar da nossa vida também. A vida dele precisa estar em nós. Negar a si mesmo é uma das formas que também evidencia que nós estamos sendo edificados todos os dias. O apóstolo Paulo negou a si mesmo. Eu queria chamar o louvor, por favor, eu queria partir para a conclusão. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 9, capítulo 9, versículo 25, diz o seguinte: Primeira Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Todo atleta, tudo se domina. Sabe? O que está falando é que o atleta, ele domina aquilo que ele faz. E todas as vezes que eu penso num atleta, eu penso num velocista de uma Olimpíada. E eu não penso naquele que é o campeão.
aquele que corre abaixo dos 9 segundos. Eu penso muitas das vezes daquele que não tem expectativa nenhuma de nem chegar nas próximas etapas, porque são várias baterias. Eu penso naquele que está lá pelo simples fato de estar lá. Aquela pessoa que treina por 4 anos para correr 10 segundos. Ele se dedica naquilo por 4 anos para correr 10 segundos. Esse é o seu propósito. E aí o versículo continua: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Existem pessoas, irmãos, que se doam para cuidar da sua vida. Elas abrem mão do seu sono, ela abre mão do seu estado físico, ela abre mão, muitas das vezes, do seu lazer, para buscar algo que é corruptível. Mas aí ele fala: nós, porém, dominamos tudo para buscar aquilo que de fato é incorruptível. Nós precisamos dominar a nossa vida, irmãos, para buscar de fato aquilo que é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Sabe que a nossa jornada, ela precisa ter um alvo, ela precisa ter um foco, ela precisa ter um propósito. E como que a gente vai encontrar o nosso propósito de vida? Ouvindo e praticando a palavra, agarrado fielmente à doutrina de Cristo, negando a nós mesmos. E aí o apóstolo Paulo fala: não corro sem meta, assim não como deferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha eu mesmo ser desqualificado. E muitas das vezes, quando a gente escuta negar a si mesmo, a gente acha que quer viver uma vida sem prazer, uma vida sem realizações, uma vida sem sonhos. Mas isso é um engano, irmãos. Porque muitas das vezes os nossos sonhos, os nossos prazeres, as nossas metas, as nossas realizações são corruptíveis. São coisas que vão ficar e que são passageiras e que vão nos dar uma alegria momentânea. E são exatamente esses tipos de coisas que muitas das vezes mexem com as nossas emoções. Aquilo que gera depressão, aquilo que gera desilusão. Mas se a gente cuidar da nossa vida, da forma como Deus deseja, se a gente cuidar da nossa vida, deixar ser amado por Ele, ser amado uns pelos outros, nós estamos caminhando para algo que é incorruptível. Nós estamos caminhando para algo que gera alegria, satisfação, prazer, graça, superabundância eterna nas nossas vidas. Nosso apóstolo Marcelo esteve lá em Campina Grande recentemente. Eu estava assistindo uma ministração dele lá, e ele falou algo que mexeu comigo. Não é o que fazemos que determina quem nós somos, é o que somos que determina o que fazemos. Sabe, irmãos, você não vai ser uma pessoa melhor por aquilo que você faz. Você é uma pessoa melhor por aquilo que Jesus já fez por você. E é isso que determina aquilo que a gente faz. Nós somos melhores, o alto preço já foi pago. Nós somos edificados porque Ele já se entregou em nosso favor. Mas é necessário, irmãos, um zelo, um cuidado, se manter no caminho. Nós somos pessoas chamadas para ser edificadas por Deus, mas também para edificar outras pessoas. Nós edificamos outras pessoas
porque também nós somos edificados por outras pessoas. Você não foi chamado para caminhar sozinho. Eu vou repetir, você não foi chamado para caminhar sozinho. Nós somos uma igreja de unidade, irmãos. Deixe ser cuidado. A gente ama a sua vida. Você é muito importante para nós. A gente está aqui para te servir, para que você também possa servir outras pessoas. A gente está aqui para te amar, mas para que você também ame outras pessoas. Nós estamos aqui nessa cidade porque nós somos amados por Deus, para que outras pessoas sejam amadas por Ele. Essa é a nossa essência, irmãos. Esses são os nossos valores. Vamos cuidar uns dos outros, assim como um corpo é. Mas vamos cuidar também de nós mesmos. Esteja zeloso com a sua vida. Você é muito importante para Deus, irmãos. Jesus morreu naquela cruz por você. Amém? Fique de pé, vamos orar. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque temos a plena convicção de que somos amados pelo Senhor, de que o Senhor nos ama a tal ponto de entregar a vida de Jesus em nosso favor. Obrigado, Pai, porque recebemos instruções preciosas a respeito, Pai, do cuidado que devemos ter com a nossa vida. Se de fato Jesus morreu ali naquela cruz, é para que a gente não vivesse de uma forma negligente. Oh, Pai, obrigado porque eu sou amado pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque nós somos amados pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque nós fomos chamados para amar pessoas. Obrigado porque fomos chamados, Pai, para levar outras pessoas a serem amadas pelo Senhor. Nós vamos crescer, nós vamos avançar, mas é necessário que a nossa vida esteja edificada. Nós vamos edificar pessoas, mas de fato a gente só vai transferir aquilo que nós temos. Oh, eu declaro, Pai, nessa manhã, que tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, nós vamos transferir para toda essa cidade de Juiz de Fora. Nós vamos transferir para toda essa região da zona da Amada Mineira. E ela nunca mais vai ser a mesma, porque é a palavra do Senhor que opera em nosso favor. É a palavra do Senhor que alcança, que transforma, que liberta. É a fé que é gerada no coração das pessoas e que de fato vai sustentá-las no dia mau. Oh, aleluia, Pai, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço que o Senhor é bom e o Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito. Eu declaro essa igreja crescendo em unidade, Pai. Eu declaro essa igreja crescendo em amor, em ousadia. Nós vamos avançar, Pai. Nós seremos cada vez mais zelosos com a nossa vida e com a vida um dos outros, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor está nos convidando para viver um nível ainda maior. Eu sei que o Senhor está nos direcionando para uma intensidade ainda maior, Pai. E nós vamos chegar, Pai. Existe um alvo, Pai. Existe um alvo que é libertar essa cidade, Pai, do império das trevas. E de fato nós vamos saquear o inferno e pular o céu, Pai. Porque o Senhor é conosco. O Senhor tem nos comissionado para isso. O Senhor tem nos dado ferramenta para isso, Pai. Oh, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por todo zelo e cuidado com a nossa vida. E eu quero dizer, Pai, que nós amamos ser crentes. Nós amamos amar o Senhor, Pai. Nós amamos ser amados pelo Senhor. Que possamos ser cuidadosos com a nossa casa, com a nossa família. De que adianta ganhar toda essa cidade e perder a nossa casa e perder a nossa vida. Que estejamos atentos, que possamos disponibilizar tempo também de qualidade com a nossa família, que também possamos disponibilizar tempos de qualidade com nós mesmos. Nós vamos viver os sonhos e os propósitos que o Senhor tem para nós, Pai. Por isso eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
príncipe da paz. Aleluia. Aleluia. Ed, obrigado por essa palavra. Meus irmãos, não negligencie os princípios básicos da palavra. Eles vão sempre te dar suporte. Aos 6 anos de idade, eu fui nadador. E até os 15 eu fui nadador. E quando eu comecei, você precisa se exercitar na plancha, na beirada da borda da piscina, até que você se torne um nadador. Precisa de alguns princípios básicos. Eu fui nadador de piscina de 25, eu batia recorde de 31 segundos em piscina de 25 metros, de 50 metros, de 25 com 50 metros. E ali eu nunca negligenciei. Então hoje se eu pular na piscina eu ainda consigo nadar. Mas cuidado, porque às vezes podemos viver das pedaladas do passado. Você já teve bicicleta? Já foi criança? Eu vi criança, às vezes, disputa, bicicleta. Vamos pedalar. Quando fala para, a gente para. E vamos ver até onde a bicicleta vai chegar. Às vezes, nós negligenciamos os princípios. Porque estamos dentro da igreja. Caminhando na igreja, mas estamos vivendo das palavras que nós vivíamos do passado. Voltar à palavra, aos princípios, sempre será suporte. Na leitura, na oração, na frequência, na igreja. Amém? Obrigado mesmo, Edgar. Essa palavra veio assim ao meu coração, muito forte ao meu coração. Meus irmãos, hoje à noite nós vamos ter uma palavra hoje à noite que gera expectativas com o professor Gilson Leite. Ele vai estar aqui ministrando uma palavra ao teu coração para que possa transformar. Uma igreja aberta, ela pode transformar vidas, assim como transformou a minha, transformou a sua, porque uma porta estava aberta. Tem alguém nos visitando hoje nessa manhã, pela primeira vez, todos de casa, tem um rapaz ali, seja bem-vindo, meu querido, tá? Deus abençoe. Nós temos ali, Marcelo, você que vai estar recepcionando, Marcelo vai estar ali atrás depois recepcionando você, querendo conhecer um pouco mais você e te apresentar também a igreja também, para que você tome ciência, amém? Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, vá na paz, que Deus abençoe. Hoje à noite às 18 horas. Nós temos doce ali atrás. Se você não se preparou o almoço, mas esqueceu da sobremesa, nós temos doces ali para o evento das mulheres, tá bom? Deus abençoe a sua vida.